Olá! O tema de hoje é a transformação evolutiva que toda a humanidade está condenada a vivenciar. Por que existe o sofrimento? Por que existe a pobreza? Por que existe a doença? Ela é ruim? Ela é negativa? Não necessariamente. Se nós olharmos por um ponto de vista espiritual, aonde cada um de nós vem a esse mundo com um propósito, pode ser que o propósito das pessoas que ficam doentes é justamente de serem espíritos tão evoluídos que vieram para esse plano com a missão de trazer uma mensagem. De trazer uma mensagem no sentido de fazer com que os que estão próximos evoluam. Pense, quando você vê um mendigo, não necessariamente nós devemos ter pena dele, porque se nós estamos tendo pena do mendigo, nós estamos pressupondo que nós somos melhores do que ele. Já pensaram nisso? O mendigo pode ser o nosso mestre. Ele está ali numa posição para ver o quanto que nós ainda nos importamos com o outro, para medir a nossa sensibilidade, para medir o nosso egoísmo. Ele pode ser Jesus incorporado em mendigo, ficando testando o nosso grau evolutivo, o nosso grau de consciência. Então, não devemos ter pena nem do doente, nem do mendigo, nem do pobre. Nós devemos ter pena de nós mesmos quando não temos habilidades para reconhecer uma oportunidade de nos avaliarmos. A cada instante da vida, a vida se apresenta como uma oportunidade de mostrar, de demonstrar o quanto o nosso grau de evolução, o nosso grau de consciência está ativado, está crescendo, está evoluindo. Veja bem, até o ano passado eu tive uma questão familiar de cuidar da minha sogra que teve Alzheimer. Durante o tempo que eu cuidei dela, foi o meu processo mais intenso em termos de evolução. Porque a cada dia se apresentava uma situação da qual eu tinha que me superar em paciência, me superar em amor, me superar em tudo que eu doava sem receber nada em troca. Este sem receber nada em troca, entre aspas. Por quê? Porque eu recebi muito em troca. Eu percebi que ela era o meu mestre, não só meu, ela foi o mestre da família inteira. Ela testou um por um o amor genuíno, ela testou um por um a paciência, a tolerância, a capacidade de doar, a capacidade de entender, a capacidade
de enxergar o espírito, a alma iluminada que existia ali. E cada um aprendeu de acordo com o seu grau evolutivo. Teve gente que não suportou, teve gente que teve que ir embora de casa, não importa. E nós não podemos nem condenar, nem julgar ninguém, porque cada um tem uma capacidade própria. Talvez eu não tenha paciência em outras situações, mas eu posso garantir que se você tem um caso de doença, um caso de falta de dinheiro, um caso de situação difícil de lidar. A minha amiga Mara publicou recentemente um vídeo no canal dela falando que nós deveríamos de trocar a palavra difícil por oportunidade. E eu concordo com ela, porque realmente cada dificuldade ela se apresenta na nossa vida como uma oportunidade. Quando nós perdemos entes queridos, é uma grande oportunidade para a gente refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a oportunidade que nós estamos tendo aqui de evoluir. E nós só podemos evoluir com o outro, com o contraste, com as polaridades diferentes. Ninguém evolui sozinho. Ninguém que more sozinho tenha o grau de embate, de evolução tão acentuado quando você convive com mais pessoas. O processo é mais rápido. Por quê? Porque é você se vendo de frente o tempo inteiro através do outro. Esses tempos atrás eu coloquei um vídeo sobre 6 regras de como lidar com os homens. E eu fui criticada porque aquele vídeo era machista. Olha ao ponto que nós chegamos. Hoje, se a mulher não for bater de frente, se ela se colocar numa posição superior ao homem, tudo que for ao contrário disso é machismo. Ser tolerante, ser compreensivo, ser amoroso, isso é ser machista. Então, aonde que nós estamos nos perdendo nesse grau evolutivo? E por que está existindo tantas crises? Por que está existindo tantas pessoas sozinhas? Por que está existindo tanta desunião? Tantas críticas, tantos julgamentos? Porque cada vez mais todo mundo projeta, mas não se olha. A impressão que dá é que ninguém tem espelho dentro de casa. E a única forma que nós temos de evolução, a única forma que nós temos de nos sair dessa samsara, dessa energia negativa, desse umbral, é tomando consciência que aquela situação que se apresentou, eu tenho algo para aprender com ela. E a reflexão é o seguinte: isso se apresentou para mim e eu preciso aprender. O que eu preciso aprender através disso? Aí eu diria que entraria a terapia, porque a terapia faz justamente esse processo. A terapia é você se enxergar dentro do processo alquímico de transformação e o que você precisa aprender e se transformar em cada processo alquímico. Toda a nossa vida
ela é uma constante transformação alquímica. Quando nós estamos num processo terapêutico, a cada etapa, principalmente a linha transpessoal, a linha junguiana, ela vai apontar aonde você está dentro do nível alquímico de transformação. Ela tem fim? Não. A nossa evolução é constante e não existe fim. E ela não tem fim porque cada passo que a gente dá adiante, que a gente enxerga da onde partiu e aonde está, mais nos apaixona evoluir, mais nos apaixona a expandir a consciência, mais nos apaixonamos pelo ser que nós somos. Nós somos seres divinos habitando um corpo material. Criação nossa. O corpo é criação nossa. A mente é criação nossa. O ser divino faz parte de nós, mas o ser divino pertence à grande consciência cósmica. Quanto mais expandimos, quanto mais nos integramos a essa grande consciência cósmica, aí mais perto da integração com o Uno, a nossa integração com Deus, a nossa volta à casa do Pai, nós chegaremos. Então, esta é a função do sofrimento. Esta é a função dos dissabores. Esta é a função da doença. Normalmente, quem passa pelo processo da doença, quem passa o prejuízo é um mestre. Quem está ao redor são os iniciados que estão ali para aprender. Ok? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Assim você será notificado quando eu publicar novos vídeos. Bem-vindo ao Divã do Futuro. Então, muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, num processo de depressão, nós estamos num processo de fugiu. Fugiu. Corta.